o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo doutorado, Sociologia. Nossa proposta aqui é trazer uma revisão sobre os temas trabalhados no PET Volume 1. Espero aqui contribuir com vocês para a nossa avaliação nessa segunda-feira. Vocês terão, inclusive, um prazo de 24 horas desde que começar a postagem da avaliação para responder as questões. Então, o vídeo aqui é uma forma de contribuir com vocês, ajudar para que vocês consigam desenvolver bem essa avaliação. Então, baseado aí nas semanas, né, que a gente trabalhou, estou usando aqui o slide que eu trabalhei com as videoaulas, vou estar aqui agora fazendo esse momento. Então, na nossa proposta aqui, da primeira semana, a gente já traz uma das temáticas fundamentais, uma das temáticas básicas aí, para iniciarmos o tema sobre sociologia. Como são aulas de revisão, esse primeiro PET, é uma forma aqui de vocês estarem revendo conteúdos que vocês tiveram de sociologia ainda no primeiro ano do ensino médio, quando vocês tiveram a disciplina. Então, nessa primeira proposta, a gente traz essa ideia da sociologia e o seu modo especial de ler e interpretar o mundo. Esse seria aí, né, essa seria aí a nossa base, né, esse nosso papel enquanto cientistas sociais, enquanto sociólogos, de observar e interpretar os fatos e os fenômenos sociais. Buscar, inclusive, observar o olhar do senso comum para romper os olhares que esse movimento, né, essa ideia, esse pensamento, ele promove, a partir também, né, de promoções como preconceitos e intolerâncias, também observar os fatos importantes dele na nossa forma inicial de ver o mundo, mas para ter um olhar mais crítico, um olhar mais do campo científico, né, um olhar mais profundo, que é o olhar sociológico. E nessa interpretação, nesse olhar sociológico, a gente vai buscar, inclusive, compreender esses fenômenos sociais, tentar romper, né, diante esses fenômenos, romper os problemas e os preconceitos, né, gerados dentro da sociedade, com um olhar sociológico, com um olhar das ciências sociais. Essa é uma base importantíssima. E para que esse olhar sociológico ele aconteça, ele seja promovido, é importantíssimo essa questão também da imaginação sociológica, essa provocação que parte do campo filosófico, mas entra aqui no campo científico. É uma proposta aí para a gente refletir e debater. Então, aqui, nessa primeira semana, peça esse cuidado, essa observação de qual é o papel das ciências sociais, qual é o papel da ciência, em modo geral, mas das ciências sociais na interpretação e na leitura do seu objeto de estudo, que é a sociedade, que é os fenômenos sociais. Temos uma provocativa, inclusive, aí, dentro da primeira, da única atividade que tivemos aí na primeira semana, para interpretar sobre esse fenômeno. Então, é uma leitura aqui interessante, que promove e provoca aqui reflexões. Não vou aprofundar nas atividades, porque o nosso objetivo aqui é de ser mais breve nas explicações, uma forma de revisar os temas trabalhados, mas se vocês tiverem mais interesse, tiverem mais tempo, né, principalmente para que contribua na avaliação, peço a vocês que assistam as videoaulas deixadas para vocês durante todas as semanas aí do PET, inclusive da atividade complementar, que vai ser importante, que eu vou falar mais à frente. Na nossa semana 2, trazemos aí a discussão sobre esse processo de socialização e a construção desse nosso ser social. Nós somos seres humanos, né? Somos pessoas que convivem em sociedade, e para que essa convivência e essa definição enquanto seres humanos nós temos, partiu de um processo de socialização, um processo de introdução dentro dos padrões, da estrutura das relações sociais que vivemos. Esse processo de socialização, ele acontece a partir de uma interação social, que, como já mencionado, ele vai promover essa reprodução social.
Mas é importante contextualizar que esse processo de socialização mostra uma grande característica do ser humano, a capacidade de observação diante as coisas ao nosso redor e absorção ali de informações, de hábitos, de costumes, de formas de se comunicar e de reagir na sociedade. E nessa interpretação, nessa leitura, temos aí a interpretação de crianças, né? Isso a partir de fatos reais, a gente também pode trazer aqui com fatos de lendas, né? Como o caso de Remo e Rômulo, essa lenda aí da origem da cidade de Roma, que foram crianças abandonadas, né, no meio de uma floresta e criados por outros animais, como o caso de Remo e Rômulo, criado por uma loba. Teve um caso real na Índia, no início do século XX, quando duas irmãs, né, em estado precário ali, foram encontradas no meio da mata com comportamentos animalescos, ou comportamentos principalmente parecidos com lobos, que foi o caso histórico aí, né, e muito estudado, principalmente no campo da psicologia, da filosofia e também das ciências sociais, a sociologia destacando e a antropologia, que esse comportamento da Mala e Kamala, né, essas duas personagens, traz um olhar desse processo de socialização. A socialização delas não aconteceu na ideia de humanidade que nós temos, né, na nossa ideia e construção de humanidade. É importante entender essa leitura e interpretação aqui também. São reflexões que a gente vai deparar em muitos momentos aí no olhar sociológico, né? Como o processo de socialização ele é fundamental na ideia e na construção de nós enquanto seres humanos e da sociedade que vivemos. Entender, por exemplo, que a violência ela é intensificada na nossa sociedade também diante das relações violentas que acontecem no processo de socialização. Esse processo, inclusive, não fica apenas na relação familiar, né, que seria aí o processo de socialização primária, mas ela adentra em outras relações, como o trabalho, a escola, os meios, né, os grupos de amigos, as mídias, né, os meios de comunicação. Tudo isso hoje faz parte do nosso processo de socialização. Vocês, inclusive, para estarem agora assistindo essa videoaula, realizando essa avaliação, passaram por um processo de socialização desse meio, né, da informatização, desse meio de comunicação que vivemos na atualidade e que hoje virou a nossa língua, né, na relação da educação, porque é o meio de comunicação que temos, né, usando ferramentas como vídeos, textos, transmitidos via internet para que vocês consigam ter esse acesso à informação, conhecimento, e transformando isso aí, né, nesse preparo de vocês para a vida social, né, como cidadãos, mas também pensando em outras questões, como o trabalho e os estudos com a universidade, né, o acesso à universidade. Tivemos aí algumas atividades interessantes para a semana, né? Uma primeira aí falando sobre essas instituições, né, mencionadas, a escola, o grupo de amigos, meio de comunicação de massa, a família, onde vocês vão estar associando aí as definições dessas instituições. E falando aqui sobre a questão da família, né, essa leitura aí desse processo de socialização primário que todos nós acabamos passando. E lembrar que o termo família é um tema muito amplo, né? Não fica limitado apenas na ideia biológica. A família entra num campo muito mais amplo, principalmente aqui no olhar sociológico. Na semana 3 e na semana 4, né, e vocês já perceberam aí, né, é uma novidade no nosso PET esse ano, que trabalhar com 5 semanas, sendo que 2 das semanas trabalharemos, né, 2 semanas com a mesma temática. Então, é um tema também que vai ser importante para a nossa leitura e dar continuidade, inclusive, ao processo de socialização, que é essa interpretação do indivíduo e a sociedade. Vocês vão deparar com várias leituras sobre esse tema no olhar da sociologia. Se vocês trazem inicialmente aí, pensadores clássicos, vocês vão deparar com a linguagem inicial lá do final do século XIX, né, meados do século XIX para o final do século XIX,
E vocês vão perceber que essa linguagem tem muitas coisas ali que vão permanecer, mas muitas coisas vão mudar a partir da leitura da sociologia contemporânea. Isso faz parte também do fenômeno das grandes transformações que vivenciamos todo momento na sociedade moderna, principalmente acelerado hoje nesse processo de globalização, nesse processo de comunicação via a internet, né? Esse vídeo que eu estou aqui interagindo com vocês nesse momento, vocês estão assistindo de uma forma secundária, né? Porque eu estou fazendo gravado, vocês vão ter acesso depois, mas vocês estão tendo um acesso praticamente instantâneo de uma informação. Se fosse 50 anos atrás, a nossa comunicação aqui seria bastante limitada. Hoje, promove uma linguagem mais rápida, o que acontece em um determinado país. Hoje, rapidamente é espalhado por todos os outros lugares do mundo e todo mundo acaba sabendo aquela informação pelos meios de comunicação de massa. Né, alternativas também, como a própria internet. E nessa interpretação aqui, sobre essas diversidades aí que a gente vai observar, olhares aí dos clássicos ou contemporâneos, a gente vai deparar com essa relação indivíduo e sociedade. Para alguns, a sociedade moldando o indivíduo, né, com papel dentro das ideias de organização social, né, das instituições sociais que estão sobre o indivíduo, uma leitura bastante durkheimiana, inclusive, mas também a gente vai perceber um olhar de o indivíduo na construção da sociedade, nas transformações dela, um olhar que a gente vai deparar principalmente com a leitura de Weber, como exemplo, leituras weberianas. E leituras também de entender essas relações numa relação de produção, de acúmulo de conhecimento e de acúmulo de formas de trabalhos, né, da mudança, das transformações do trabalho, que entra uma leitura mais marxista. Nessa provocativa aqui, a gente vai falar sobre essa relação indivíduo-sociedade, definindo alguns temas importantes, como a ideia de coesão social. Essa coesão que é essa ideia de promover uma harmonia, um equilíbrio da sociedade, padronizando, né, e entra aí o termo padrão social, criando padrões na sociedade de comportamentos, né, de forma de vestir, falar, comportar em determinados ambientes também, né, porque o padrão social é uma linguagem muito ampla. Por quê? Porque o padrão social ele varia de lugar para lugar. O comportamento de vocês na casa é diferente do ambiente da escola, ou do trabalho, ou da igreja, por exemplo. Isso não porque você muda, né? Você né, tem duas caras aí, né? Ou várias facetas. Não, porque os ambientes mudam a forma de falarmos, comunicarmos, comportarmos, vestirmos, né? De formas distintas. O ambiente da escola, por exemplo, né, e aqui na nossa realidade cobra-se a questão do uniforme, existe um padrão de vestir. Também existe um padrão de comportar. Você não pode sair dando gritos qualquer hora no ambiente escolar, né? Seja físico ou presencial, né? Apesar que o físico é o físico ou virtual. Apesar que o virtual você tem obrigação de uniforme, mas no ambiente escolar que a gente tem a questão do uniforme. Ou entrar na questão do ambiente da casa, né? O comportamento que vocês vão ter na casa também varia do papel que vocês ocupam, né? Como pais ou como filhos, mudam também o comportamento. Então, são coisas para a gente observar. E aí, voltando à questão da coesão, a coesão social, ela tem essa questão desse equilíbrio. E quando a coesão não acontece na sociedade, ou por fatores morais ou éticos, existe punições, existe exclusões de determinados grupos ou indivíduos. Mas a gente tem que ter uma leitura bastante ampla sobre esses temas, né? Sobre o que é certo e errado, bem e mal, né? Um olhar mais filosófico, inclusive para que a gente não caia nessa ideia que existe um conceito do certo e o errado bem definido, porque isso também varia da forma das pessoas verem o mundo, né? Das pessoas comportarem. Tem gente, por exemplo, que acha que os atos racistas, machistas, homofóbicos que promove seria corretos, porque isso não tem nada a ver. E a gente sabe que a gente tem uma leitura hoje mais ampla sobre isso, né? Claro que nós temos punições também sobre esses atos, porque ele promove vários atos de violência. Isso, então, vai perceber mudanças, né? Às vezes, para uma pessoa, determinado objeto ou situação determinam uma situação, para outros é outra.
Nessa leitura e interpretação aqui, a gente fala sobre essa estrutura da sociedade. A estrutura social é o que faz a sociedade existir. São as suas características, são as suas bases, são as suas é, é, promoções de relações que existem dentro delas, né? Essa estrutura, então, que sustenta a sociedade, ela tem fatores que, antes da gente nascer, já existiam. Mas não quer dizer que elas vão ser sempre as mesmas, né? Elas estão num processo de transformação e mudança. E nessa ideia de estrutura social, a gente vai perceber que ao mesmo tempo, né, que existe ali o fenômeno, né, como o racismo, o machismo, a homofobia e, né, esses problemas sociais que enfrentamos e que são promovidos, estão enraizados nessa estrutura social, a gente também vai perceber que é dentro dessa estrutura, quando ela é rompida e ela é transformada, que a gente consegue também mudar a sociedade. A geração de vocês, por exemplo, tem uma visão mais ampla hoje sobre os efeitos e impactos do bullying, do racismo, da homofobia, do machismo, que gerações passadas não tinham. Provavelmente há uma ruptura aí já presente dessa estrutura social, que não é algo que vai acabar de um dia para a noite, né? E nem sequer cogitamos aqui, né? Que realmente vai acabar. Mas, com a transformação e a mudança de comportamento de muitos de vocês, já é um processo de mudança dessa estrutura social. Antes, piadas, né, que seriam aceitas dentro da coesão social, né, que tem cunhos aí racistas, machistas, homofóbicos, por exemplo, né, já que estamos citando mais esses fenômenos aí de exclusões, hoje já não é tão aceita assim, inclusive tendo punições éticas ali, além de morais, né? Então, quando alguém faz um ato ali que não é coerente, ele vai sofrer punições ou rejeições da sociedade, né? Isso a gente vai percebendo, principalmente hoje, com os meios de comunicação, né? Existem alguns conceitos que a gente tem que ter algumas leituras mais amplas, né? Mas esse conceito de cancelamento, né, que vem sendo hoje adotado nos termos dos meios de comunicação, das mídias, é um exemplo dessa ideia de coesão social. Claro que a gente tem que ser um pouco crítico ainda com essa ideia de cancelamento, porque é um outro fenômeno que promove exclusões de uma certa forma, se a gente não conseguir observar ele e ter um cuidado de como é que ele está sendo conduzido. Mas é só para a gente fazer essas leituras e entender que estrutura social não quer dizer que nós estamos aqui falando de algo ruim ou de algo bom. Nós estamos falando de uma estrutura que tem características que promove problemas sociais, mas também promove transformações e mudanças que podem romper com esses problemas, né? Então, são interpretações importantes. Temos várias atividades, né, várias questões para refletir sobre esse tema, aí, né, foram colocadas, mas a gente não vai aprofundar tanto, porque, já como mencionado, tem os vídeos aí, as videoaulas, acho que dá para vocês ajudarem bastante em relação a essas atividades. Semana 5. Na semana 5, nós já temos aqui uma temática bastante provocativa, só lembrando, né, que na semana 3 e 4 temos uma atividade complementar também, né, voltada a essa ideia de nós enquanto sociedade, mesmo vivendo numa sociedade de diversidades e que nem conhecemos todo mundo presente nela, né, nessa sociedade que fazemos parte, mas existe uma ideia de nós, né, e isso é uma provocativa bastante interessante. Mas aí, peço a vocês depois que lá na sala debata lá, porque será ótima a participação de vocês. Nós temos aqui, dentro da nossa proposta, né, dando continuidade, sobre esses marcadores sociais de diferença, né, uma ferramenta básica da sociologia. O que seriam esses marcadores de diferença? Esses marcadores sociais de diferença são formas para a gente observar as diversidades e as diferenças na sociedade para refletir, inclusive, sobre o fenômeno da desigualdade social. São observações fundamentais nessa leitura sociológica que a gente está promovendo e provocando até agora. Porque, como já mencionado aí para vocês, a sociologia, como qualquer outra ciência, ela também tem seus laboratórios de estudo. Claro que o nosso laboratório é diferente da ciência da natureza, né? Que tem todo um equipamento para analisar um elemento da natureza, né? Um elemento químico, né? Um fenômeno físico ou biológico ali. Mas
o nosso laboratório, ele está presente em todos os nossos ambientes aí de relações sociais. Esse momento de interação que nós estamos tendo aqui agora, professor e estudante via estudo remoto, se torna um laboratório das ciências sociais, da sociologia. É um novo comportamento, uma nova forma de ensino, uma forma que veio na nossa realidade aqui no Brasil, diante uma necessidade, né? Mas que outros lugares já vêm adotando há mais tempo, não deixando de ter o presencial, o real acontecendo, né, o físico acontecendo, mas agregando com a relação da comunicação de informação, né, que é via internet, via esses mecanismos aí tecnológicos de informação que a gente está cada vez mais aprendendo a usar e a usar para um benefício da comunicação e um benefício da educação. Então, nessa relação, a gente traz, né, que o laboratório nosso ele está aí presente todo instante, observando que as pessoas têm semelhanças e diferenças, diversidades presentes em uma determinada sociedade, dentro de grupos sociais, inclusive, e que também temos exclusões sociais e desigualdades que a gente tem que estudar e analisar em todas as relações que temos. A imagem aí provocada aí na tela aí também, ela traz um pouco sobre isso, né? Nós temos pessoas que às vezes têm semelhanças, mas que a gente vai perceber tem diferenças, diversidades presentes e que também há as exclusões e desigualdades. Nessa interpretação, a gente traz aí com marcadores básicos aí nessa leitura a questão de gênero. É uma discussão já há muito tempo, né, colocada no olhar sociológico, principalmente meados do século XX para cá. É um tema bastante importante e válido refletir sobre esses fenômenos que ligam o feminino e o masculino e também que promovem conflitos e desigualdades nessas relações. Outro objeto e outro marcador, né, de estudo é sobre a questão étnico-racial, que envolve o tema raça-cor, que é um tema também ali que destacou, né, a partir de meados do século XX e que a gente tem que ter essa provocativa de entender como esse fenômeno está numa estrutura de entender fenômenos de desigualdades, exclusões, violências, de todos os marcadores, inclusive, em questão. E entramos no tema classe também social. É um tema que há mais tempo a gente tem nessa interpretação, nessa leitura sociológica, porque, inclusive, a própria origem, né, dessa leitura de desigualdade social parte nessa relação acesso aos bens materiais, né, ricos, pobres, dono da produção, né, o capitalista, o burguês, no olhar marxista, ou o proletariado, né, nesse conceito marxista, né, o trabalhador, nós temos essa leitura já há mais tempo, né, e é uma leitura fundamental até hoje na sociedade que vivemos, principalmente percebendo cenário de exclusões sociais, de desemprego, de falta de acesso aos recursos básicos, né, de sobrevivência. Isso é uma ótima leitura também. O tema é um tema mais atual na discussão sociológica, ela se intensifica, né, no início do século XXI, né, principalmente final aí da primeira década para cá, que é o tema sobre sexualidade. É uma discussão que tem a discussão de gênero, mas a gente tem que refletir que sexualidade e gênero tem uma diferença aí em questão. E a gente vai refletir principalmente aqui fenômenos como a violência contra a comunidade LGBT, é um exemplo aqui para essa interpretação e leitura do campo sociológico, mas a gente vai refletir outros temas aí também dessa relação desigual, diversas e diferenças sobre a questão sexualidade. O tema geração, que envolve questões de faixa etárias, né, é uma leitura que já tem mais tempo, meados aí também, né, final na verdade, desde o início do século XX, mas intensifica também meados do século XX para cá, nessa interpretação, nessa leitura sobre a questão dos conflitos de gênero, os conflitos de faixa etárias, né? É uma leitura também que a gente vai deparar em outros momentos. E o tema de regionalidade, né? Que envolve as migrações, que envolve temas dos conflitos étnico-raciais também, mas que envolve uma interpretação das exclusões e desigualdades também culturais de povos, comunidades, territórios. É um tema bastante amplo também de discussão. Então, são marcadores aqui para a gente
ter esse olhar sociológico e promover essa imaginação sociológica para entender como a sociedade funciona e como a sociedade tem fenômenos que une e exclui, que inclui, que promove desigualdades, que tem suas igualdades, mas tem diversidades e diferenças também para refletirmos aqui em questão e provocar e promover várias leituras aqui. Temos aí algumas atividades para falar sobre esses marcadores, né? São atividades interessantes, mas peço para vocês que aprofundem também lá nos vídeos. Então, gente, para não prolongar muito, é isso aqui que, né, como propósito de uma revisão aí mais básica, para vocês estarem realizando a avaliação e começa a partir desse momento que está sendo postado o vídeo, inclusive, que vocês consigam estar desenvolvendo, que vocês consigam estar promovendo, né, reflexões dentro da prova, né, para responder as questões sobre múltipla escolha, dá bem tranquilo de responder, você só tem uma oportunidade de envio, mas que dá para que vocês consigam uma boa nota também, né, tendo esse cuidado de interpretar, ler com cuidado, usando aí os conhecimentos que vocês têm, os conhecimentos que vocês podem estar tendo acesso aí agora. Quem não fez, inclusive, as atividades ainda, né, tanto a complementar quanto o envio das atividades do PET, peço a vocês que fiquem atentos, temos até dia 30, sexta-feira, dia 30 de abril, para o envio final, para que a gente consiga aí ter um bom rendimento nessa reta final do ano letivo. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.